Nós aprendemos, então, como abrir um pré-natal e agora nós vamos aprender a encerrar um pré-natal, tá certo? Então, você vai abrir o atendimento aí do seu cidadão, vai cair aí para a folha de rosto, tá certo? Então, você vê aqui que ela já tem várias consultas de pré-natal e ela tem essa condição ativa. O que você tem que fazer para encerrar esse pré-natal? Você tem que vir aqui no SWAP. Então, a gente já sabe no subjetivo, eu vou informar o motivo da consulta, o motivo do atendimento. O pré-natal ele é encerrado de duas formas, ou pelo aborto, ou pelo parto da mulher, tá certo? São de duas formas que a gente encerra o pré-natal dos pacientes no sistema. Então, vamos supor que essa paciente que eu estou atendendo agora, ela tenha tido a criança tudo certinho, tá? Então, foi um parto normal de nascido vivo. Então, eu escrevo aqui, nascido, e vou achar, ó, parto sem complicações de nascido vivo ou parto com complicações de nascido vivo. São essas duas opções que ela abre, que elas vão encerrar, né, o pré-natal. Ou então o aborto. Aí é só você escrever o aborto aqui. Então, aborto espontâneo e aborto provocado. Tá? Então, se você quiser gravar o CIAP aí, é o W82 e o W83, eles encerram o pré-natal. O W90 e o W91 também encerram o pré-natal. Então, eu incluí aqui que a minha paciente ela teve um parto sem complicações de nascido vivo. Aqui, vou pôr todas essas questões vou desativar aqui o pré-natal, que eu ativei sem querer. Vou informar todas as questões do exame físico, os dados antropométricos, sinais vitais, se a vacinação está em dia ou não, tudo que for para informar. Tá? Então, lembra quando você solicita o exame no atendimento, depois ele fica assim, ó, com a setinha preta para você informar o resultado. Então, se você está vendo que está assim, resultado não, porque o paciente ainda não mostrou. Então, pergunta para ela, cadê esses exames aqui que estavam aqui para ela fazer e que ainda não foram entregues? Para você fazer o registro e ficar o prontuário ficar bonitinho. Então, aqui na avaliação, eu vou informar o mesmo CIAP, que é o W90. Parto sem complicações de nascido vivo. É o mesmo que eu pus lá em cima. Vou confirmar. Quando você confirma, ó, vou descer aqui um pouquinho mais, ele já pede aqui o quê? O desfecho da gravidez. Então, qual que foi o tipo de gravidez? Foi única? E qual que foi a data desse desfecho? Quando que ela ganhou a criança? Então, eu vou colocar a data do dia que ela ganhou a criança, certo? Vou pôr a mim uma data um pouquinho, que dia 10. E aí eu vou seguir com o meu atendimento. Então, plano são as condutas, inserir todas as informações aqui que são necessárias, vou finalizar um atendimento. Lembra que eu disse para observar aqui os procedimentos administrativos? E olha o código que está aparecendo aqui. Consulta puerperal, tá certo? Agora, vamos abrir um puerpério da maneira errada? Então, ó, SWAP. Vou tirar esse daqui e vou pôr um outro aqui, que eu acho que é o certo. Vamos supor, muitas pessoas costumam utilizar um código padrão, ou acaba mesmo errando, às vezes, até mesmo no CID na hora de informar. Tá? Então, eu sempre recomendo que utilizem o CIAP e o CID junto para os médicos e para as demais categorias, utilizar apenas o CIAP, que é a única opção disponível. Certo? Então, vamos supor que eu utilize esse CIAP aqui, ó, o A98. Estou fazendo de forma errada, tá? O atendimento dela. Então, vim aqui, tirei isso aqui, fui lá, coloquei A98, pensando que eu estou encerrando o pré-natal dela. Venho aqui em finalizar atendimento. Então, você observa aqui que não vai aparecer para você o código de consulta puerperal, tá certo? E ele tem que aparecer automaticamente. Então, se você digitar certinho, ele tem que aparecer automaticamente aqui para você. Tá? Então, eu vou corrigir aqui, vou devolver o W90, que é o que eu já estava fazendo. Então, ó, fiz certinho, preenchi tudo bonitinho, excluí aquele, vou pôr de novo W90. Vou colocar a data do desfecho aqui. Finalizar meu atendimento e vamos lá. Tá aqui, ó, consulta puerperal. Perfeito, tá certo? Arrumei certinho agora, vou seguir aqui, vou marcar a melhor conduta.
Se o paciente vai ter retorno ainda para fazer algum cuidado, você marca o retorno, senão não tem problema. Isso daqui é só uma referência, tá? Então isso daqui não vai impactar diretamente no atendimento. Liberar o cidadão, se você for agendar a consulta de retorno, ou se o paciente vai para a sala de vacina, vai para a medicação, de repente vai tirar ponto ainda. Então, essas informações aqui você vai direcionar da melhor forma possível, tá? Fez aqui, clicou em liberar, finalizou o atendimento, automaticamente, em 45 dias, essa gestante sai dos relatórios operacionais. Lá na frente vocês vão ver o que são os relatórios operacionais, tá? Então, o relatório operacional. Mas é só isso? Basta só eu vir aqui e sinalizar aqui que a pessoa teve um puerpério? Não. O agente comunitário de saúde precisa ter informado na ficha dele que a gestante não é mais gestante. Tá? Então, ele, lá na ficha de atendimento dele, ele tem que ir lá e marcar que a pessoa não está mais na condição de gestante. Se o agente não fizer essa parte e ele fizer depois do seu atendimento, então vamos supor, eu estou atendendo agora. Aí o agente vai lá na casa da pessoa, depois que eu atendi ela, e lá na casa dela ele marca a opção que ela não é mais gestante. Então o sistema vai entender que ela ainda é gestante. Não vai contar o seu atendimento como um puerpério. Então antes de fazer esse puerpério aqui, conversa com o agente comunitário dela e verifica se ele marcou a condição de não gestante para esse cidadão aqui, tá? Então, a marcação do agente tem que ser antes do seu atendimento, não pode ser depois.